Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Miorin e esse é o Ciência da Liberdade. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa relativamente incomum. Nós vamos analisar um pouquinho livros. Isso é uma coisa muito rara nessa discussão sobre livre-arbítrio. A maior parte dos livros que foram trazidos para o Brasil, infelizmente, são de uma posição determinista. Então a gente tem aí o livro do Sapolsky, a gente tem aí o livro do Gazzaniga, que foram livros que já estão no Brasil há muito tempo, e a tendência é ter cada vez mais livros trazidos para cá, justamente porque essa noção de o livre-arbítrio é uma ilusão é definitivamente uma discussão muito interessante para as pessoas. Isso vai contra o senso geral das pessoas, né? E eu sempre me pego defendendo aquilo que as pessoas já acreditam, né? Talvez seja por isso que o assunto em questão gera pouco burburinho, porque eu tô defendendo o que ele já acha, né? Ele já acha que tem livre-arbítrio, ele já não pensa sobre essas questões. Você precisa ser, de alguma forma, convencido que você não tem livre-arbítrio. Ninguém chega pela manhã e pensa, cara, eu acho que não tem essa parada aí de livre-arbítrio, né? Então, os livros acabam tendo uma entrada aqui no Brasil muito expressiva. Então, por isso eu fiz uma coleção aqui de livros que vão estar aparecendo aí na tela e eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Separei livros tanto do livre-arbítrio quanto livros deterministas, que de alguma forma podem servir para ajudar vocês realmente nessa progressão do assunto, tá bom? Se você gosta do canal, cara, não deixa de curtir, por favor. Eu gostaria de colocar uma meta aqui com vocês. Eu gostaria de ter pelo menos 400 curtidas nesse post aqui. Por quê? A gente sabe que isso aqui é muito difícil de fazer. Não é uma coisa simples de fazer, trazer esses conteúdos, trazer esse material. No final eu vou trazer um bônus para vocês. É uma parada muito legal que a gente está fazendo. Então, definitivamente, eu acredito que a gente vai precisar de cada vez mais apoio de vocês se quiser continuar o canal. Então, por favor, colabore. Em especial, senhores, eu gostaria também de dizer a vocês que tem um link aqui embaixo. Tem um grupo. Nesse grupo a gente vai indicar coisas interessantes, cursos, a gente vai indicar livros, a gente vai indicar materiais, artigos, vídeos. Logo mais eu já vou explicar em que sentido vídeos. E eu realmente acredito que você que gosta de livre-arbítrio, você deveria estar nesse grupo. Então não deixe de entrar, o link está aqui na descrição, tá bom? O primeiro livro da nossa lista vai ser The Neural Basis of Free Will. É um livro escrito pelo Peter Tse. Para quem não sabe, Peter Tse é um neurocientista que durante muito tempo se perguntou, cara, quando que eu vou começar a estudar as grandes questões relacionadas à mente humana? Era isso que ele queria dizer quando ele se tornou neurocientista. E o que ele faz? Ele defende o que a gente chama de critério avaliativo. Ele diz que os nossos neurônios criam critérios avaliativos que decidem efetivamente que certos estágios são preferíveis a outros e é o que faz com que nós possamos ter decisões livres. Então, basicamente, o processo é bem simples. Se você, por exemplo, já passou diante de uma determinada situação, um determinado momento, você não pode reprocessar aquele momento. Um exemplo, você sentiu um gosto ruim no sorvete. Nossa, sorvete não presta, não serve. Você não pode reprocessar esse momento em especial. Você pode, em virtude da forma como os seus neurônios vão se organizar a partir dali, avaliar os próximos momentos, as próximas vezes que você interagir com sorvete nessa medida. Então ele diz que isso é um respiro, por assim dizer, que é capaz de tornar as nossas decisões livres. É um livro bem interessante. Não é necessariamente a forma como eu defendo a Free Will, né? Existem outras abordagens neurocientíficas, em especial a gente já vai entrar aqui, eu vou mostrar logo mais o Sombras da Mente, que é um livro extremamente importante para mim, extremamente importante para a alta linguagem, para o senso da liberdade, para os nossos projetos em geral. Nós gostamos bastante do Penrose, mas definitivamente ele tem um ponto. Ele tem uma abordagem, ele tem uma possibilidade para o livre-arbítrio, tá bom? O segundo livro da lista, cara, o Mindful Universe. Para quem não conhece o Strap, ele é um dos dois grandes físicos que aborda a possibilidade
da consciência exercer um papel significativo sobre como nós entendemos as leis do mundo. E principalmente, ele estabelece que no próprio indeterminismo quântico, nós teríamos não apenas uma espécie de abertura para os fenômenos da consciência, mas como a própria consciência, através do fato que ela é contínua, ela poderia interferir em algum nível de colapso da função de onda dentro do nosso próprio cérebro. Ou seja, seria possível que não só a consciência fosse formada pelo colapso da função de onda, como a própria consciência seria um fato do mundo, algo que modifica efetivamente o funcionamento do mundo e faz com que certos fenômenos físicos no nosso cérebro, não no mundo, né? Acho que essa é a principal diferença em relação ao Wolfgang Smith, no nosso cérebro fossem diferentes. Ou seja, o nosso estado cerebral seria modificado em virtude da persistência da consciência. O Strapp é um autor extremamente interessante, embora não tenha o mesmo tipo de espaço para discussão em neurologia, como é o caso do estudo Hameroff, que está junto com o Penrose. Ele fez um processo de defesa bem específica do panpsiquismo, que em algum momento a gente deve abordar aqui no canal, tá bom? Bem relevante, eu acho que vocês vão gostar do livro. O terceiro livro, senhores, é o Sombras da Mente. Cara, ele é extremamente importante. E ele é dessa lista aqui, o único que eu tenho físico. Inclusive, deixa eu só pegar ele aqui para você. Pessoal, voltei com o livro. Esse é um livro muito, muito importante para a gente. Por quê? Porque ele pressupõe um fenômeno físico no cérebro que nos dá livre-arbítrio. Veja, a gente conversou sobre o Mindful Universe, do Strapp, lembra? No Mindful Universe, nós temos um fenômeno quântico que a nossa consciência participa. Nós temos uma certa tendência para que o universo todo tenha esse fenômeno chamado consciência. Isso significa que isso seria uma questão imaterial. Não se comportaria de forma material, seria algo a mais, que apenas teria interferência sobre o processo físico. No caso do Penrose, ele vai mais longe nesse livro aqui. Ele vai longe a ponto de afirmar que a nossa mente é formada pelo cérebro e, ao ser formada pelo cérebro, o conjunto de arranjos que nós temos que nos permitem a consciência e o livre-arbítrio são físicos. Ou seja, não é que nós somos mais do que o elemento físico, que nós superamos os elementos físicos. Não. É físico e ainda assim nós somos livres. Esse tipo de abordagem é uma abordagem que costuma ser levada muito mais a sério. Por quê? Porque você não precisa recorrer a alguma entidade que os físicos não aceitam. Geralmente os físicos, quando eles ouvem, tem algum material, tá, na discussão, eles já pensam, então isso aqui é bullshit, eu não preciso fazer nada, isso aqui não é sério, entende? Ainda que seja um físico sério, como o Strapp, que esteja defendendo isso. Do nosso ponto de vista, é extremamente importante o que o Penrose faz, porque ele entra no mérito da própria discussão física. E ao entrar no mérito da questão física, ele não apenas dá um tipo de defesa muito importante, né? E esse tipo de defesa já havia sido construído, por exemplo, no Pequeno, Grande e a Mente Humana, já vem sendo construído na Mente Nova do Imperador, e o autor vai trabalhando muito bem com esses conceitos, mas, além de tudo isso, ele também nos dá uma abordagem de impossibilidade. Qual que é a principal impossibilidade que o Penrose trata? Ele utiliza o argumento que usa Gödel, usa Turing e usa ele mesmo. Usa um artigo de formulação dele. Qual que é a ideia? Na matemática, existem certos fenômenos incompletos. Como é que nós podemos dar ordem a esses fenômenos, consistência a esses fenômenos, ainda que eles sejam incompletos, ou podemos enxergá-los como completos e tratar com eles matematicamente, mesmo que o sistema jamais seja capaz de lidar com isso, a não ser que seja um sistema externo. Nós mesmos somos um sistema externo incompleto. Nós aceitamos, diferente da matemática, que se você seguir, por exemplo, com uma máquina de Turing, que tem
o papel de identificar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e tentar pegar o máximo de componentes desse seu conjunto, a máquina, se você der essa função para ela, vou fazer um algoritmo que seja responsável por pegar todos os componentes que estão nesse conjunto. Ela não vai parar. Você vai fazer algoritmos e se esse conjunto for infinito, ela não chega num valor alto e aí ela para. Ela simplesmente prossegue indefinidamente. Se você disser para ela, veja se o número é um 0. Se o número for um 0, vá para a direita. Se o número for 1, pare. Pronto, você acabou de ter uma máquina que lida no máximo com 2 componentes. Se você pedir, não, faça isso multiplicado por 300, ele vai fazer isso multiplicado por 300, mas tem um claro limite. Qualquer coisa que você tente fazer que gere uma regra que possa pegar o máximo de elementos, você vai acabar parando com eles. Ou, se você não parar muito antes deles terminarem, você nunca vai parar. Ou seja, há um limite muito significativo nas máquinas. E nós não temos esse limite. Nós sabemos quando parar. Nós sabemos quando quando aceitar que deu. Por exemplo, as pessoas... Você não lê um livro e você pensa, caramba, eu tenho tanto conhecimento que eu ainda não tenho. Você vai fazer outra coisa. É absolutamente natural que você vai fazer outra coisa. Por quê? Porque não basta para você apenas um dos pedaços da realidade. Você aceita a incompletude. Eu não sou o melhor possível em matemática. Para a máquina, se ela tivesse a função de ser a melhor em matemática, ela não ia, agora eu vou parar. E agora eu vou me dedicar a outra coisa porque eu cheguei no máximo que eu pude. Não. A máquina não tem esse tipo de indeterminação. E é esse tipo de indeterminação que faz com que certas coisas basilares do mundo, por exemplo, água, por exemplo, comida, ninguém te diz em determinado momento, isso é comida. E o que significa algo ser comida? Significa isso, significa aquilo. Não, você vai lá e come. Entende? Você vê a luz e aí você instintivamente vai lá e come. Cheiros, a própria noção de ver, né? Você não fica se perguntando indefinidamente sobre essas coisas. Esse tipo de parada que a nossa consciência estabelece é o tipo de parada que faz com que sejamos não computacionais. A computação não é capaz de utilizar esses elementos. Ela precisa efetivamente de um tipo de interação chamada interação booleana, em que ela vai buscar verdades ou mentiras, 0 ou 1, mas esse 0 ou 1 não significa determinação real. Significa tão somente escolher por um estado ou outro estado. A nossa indeterminação é causada pelo fato de que, pelo que parece ser o caso, a nossa onda colapsa por um lado ou por outro. Nós nunca ficamos que nem tem o nome disso, é o asno de Buridan. O asno de Buridan olha para um lado, olha para o outro, e ele não faz nada que ele não tenha um motivo melhor para fazer. Ele tem esse raciocínio. Se eu não tiver um motivo melhor para fazer essa coisa, eu não vou fazer. E aí um dia ele estava com fome e com sede, no mesmo tanto. E ele estava na mesma distância do feno e da água. E o asno de Buridan, ele, em virtude de como ele raciocinava, ele pensava, não, a água é importante. Então vamos inventar, mas pensa assim, não, mas o feno também é importante. E ele não conseguia decidir. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o outro. O homem, o que ele faria? Ele ia optar por um dos caminhos. Ele escolheu um ou outro. E depois ele iria em virtude do outro. Seria mais inteligente se ele fizesse isso com a água. E depois ir para o feno, por motivos lógicos. Relacionados ao metabolismo e por aí vai. Mas você pensar, buscar essa informação, a gente não precisava ter feito com isso. A gente poderia ter pensado, um lado é água, outro lado é água também. Então para qual lado ele vai? Se ele precisa de uma razão superior para escolher um ao invés de escolher outro, se ele não pode parar abruptamente, então ele ia ficar preso naquilo ali. Então esse tipo de problema, esse tipo de apresentação, são apresentações muito interessantes e que nos dão uma base muito expressiva para discutir livre-arbítrio. E aí o quarto livro, gente, Livre, por que a ciência não desprovou o livre-arbítrio? O livro do Alfred Miller. O Alfred Miller é um autor extremamente importante para esse canal. É um livro que a gente vai analisar num curso, que pode ser, se você entrar aqui embaixo, nesse link do WhatsApp,
você terá informações um pouco mais profundas sobre o que trata esse livro. Mas eu já adianto para você. Ele aborda todos os grandes experimentos que foram feitos na neurociência e ele mostra, cara, esses experimentos não dizem o que essas pessoas estão falando. Essas pessoas estão falando que o livre-arbítrio é uma ilusão. Elas não podem falar isso baseado nos seus estudos. Elas estão extrapolando para ter manchete. Uma afirmação bem séria, mas que o Wolfram Mille trata com uma clareza absurda. O quinto livro da lista, o Free Will Unopinionated Guide, é um livro em que são abordados os chamados problemas de Frankfurt. Entre outras coisas, o problema de Frankfurt. Eu vou listar para vocês um problema de Frankfurt bem interessante. Eu vou ler para vocês verem como são os problemas de Frankfurt. Diz um dos problemas de Frankfurt, o problema de Beth e Anne. Beth encontrou uma velha amiga, Anne, em uma conferência de filosofia. Professores de filosofia adoram falar sobre filosofia, e Beth e Anne estavam tendo dificuldade para se ouvir no movimentado saguão do hotel. Então subiram para o quarto de Beth para continuar a conversa. Por acaso estavam discutindo histórias no estilo de Frankfurt. Depois de cerca de 1 hora, ocorreu a Beth que Anne talvez quisesse descer novamente. Então ela perguntou à amiga. Anne respondeu que estava achando a discussão extremamente agradável e que preferia muito mais ficar e continuar conversando. Beth respondeu que sentia exatamente o mesmo. Elas acabaram conversando felizes por mais algumas horas. Acontece que outro amigo, Carlos, tinha trancado a porta do quarto de Beth por lado de fora, logo após Beth fechá-la. Anne e Beth não sabiam disso, mas já fazia um tempo que não conseguiam sair do quarto. Mesmo assim, não permaneceram no quarto por vontade própria, felizes, discutindo filosofia durante todo esse tempo. Ou seja, elas não permaneceram ali por livre e espontânea vontade, mesmo sem poder sair. Se sim, parece que as pessoas podem fazer algo livremente sem ter a capacidade de agir de outra forma, o que tornaria falso o princípio das possibilidades alternativas. Esse exemplo, pessoal, é um exemplo claro de amigas que estavam optando por fazer algo, sendo que elas não tinham opção de não fazer isso. A grande questão é, além de se sentirem livres, elas foram livres de fato? Elas tomaram decisões livres? Ou seja, elas fizeram isso em virtude delas, de uma forma informada, em virtude dos seus gostos, em virtude dos seus desejos? Se esse é o caso, então elas foram livres. Então elas estavam de fato livres para agir, né? Esse tipo de caso, gente, que mexe com esse tipo de problemática, são chamados casos de Frankfurt. E eles são extremamente elaborados. Inclusive nesse livro tem um exemplo bem interessante da manipulação neural. E se ao invés de ser num quarto, fosse no cérebro delas? Se alguém, por exemplo, manipulasse o cérebro de outra pessoa para fazer uma pegadinha com ela, como que ficaria isso? Então esse tipo de exemplo, esse tipo de formulação, são formulações muito comuns que o livro responde de uma forma extremamente interessante. Também responde exemplos, né? A gente vai ver logo mais um pouco sobre o Sam Harris, que é um dos autores do livro de determinismo que a gente vai discutir. Ele responde esses exemplos relacionados se as coisas são indeterminadas, então nós não somos livres, porque as coisas não pertencem a nós, né? Que é um argumento muito comum e que tem algumas saídas bem interessantes. Então, ele discute todas essas questões e o Mille faz um trabalho bem interessante trazendo a filosofia para essas discussões. Bem, esses são os livros de livre-arbítrio. Vamos agora para os livros de determinismo. A gente começa com Sapolsky, quem não sabe, o livro Determinado. Ele tenta apresentar que os processos sobre os quais nós estabelecemos a consciência são processos que, na verdade, querem eliminar um certo sentimento evolutivo, claro, direto e absoluto, que nos impede de pensar sobre as principais questões e que nos facilita evolutivamente a refletir e a interagir com determinados elementos. O Sapolsky, ele, inclusive, ridiculariza todas as possibilidades de livre-arbítrio, sempre retornando à questão de não importa para qual lado eu olhe o livre-arbítrio, os fenômenos físicos parecem que são da mesma natureza do que eles seriam se eu tivesse ou se eu não tivesse livre-arbítrio. Do ponto de vista inteiramente físico, nós agimos
podemos descrever nossas ações da mesma forma, com ou sem, nas palavras do Sapolsky, né? Com ou sem o livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio, ele é tão somente um fenômeno consciente, e a consciência não é um fenômeno que justifique o livre-arbítrio. Porque a consciência, ela existe apenas evolutivamente. Ela existe apenas para confortar, apenas para reforçar determinados comportamentos e por aí vai. Os indivíduos que tinham consciência eram evolutivamente mais adaptáveis do que os que não tinham. É só isso. Nada mais do que isso. É uma visão bem negativa sobre o livre-arbítrio e que talvez seja a visão mais vociferante contra o livre-arbítrio de todas. E aí vamos lá. O Delusion of Consciousness Will, do Daniel Wegner. O que ele tenta afirmar? Ele tenta afirmar que existe um conjunto de ações automáticas que nós exercemos que de alguma forma minariam a nossa liberdade. Ele tenta afirmar o seguinte, tenta afirmar que o fato de, por exemplo, nós num automatógrafo, e ele fala o seguinte, se quando nós estamos, por exemplo, se alguém pergunta para você, onde está o seu carro? Só vamos fazer assim, ó, automaticamente. Sem você pensar. Ela vira ligeiramente para o lado em questão. Aonde estão suas chaves? Ela vai lá e gira para o outro lado. O que acontece? O que ele afirma? Se algumas das nossas ações são automáticas e não temos motivos para acreditar que o nosso cérebro tenha tipos de ação diferentes dentro deles, então todas as nossas ações são automáticas, então a nossa consciência é falsa, nossa consciência não existe. E ele constrói isso muito bem ao longo do livro. Não vou entrar aqui, o Milly já faz uma resposta muito interessante, vocês vão poder ver eventualmente no curso. Próximo livro da lista, o Gazzaniga. O Gazzaniga, ele traz dois tipos de exemplos, né? Primeiro, os exemplos de tipo Libet, e depois os exemplos do tipo estruturas da psicologia social. Ele tenta usar o exemplo de Stanford, da prisão de Stanford, né, em que os alunos agiram como criminosos. Ele tenta usar aqueles exemplos de choques para dizer o seguinte, ó, esse pessoal aí que age dessa forma, eles claramente indicam que eles não estão fazendo isso por vontade própria. Eles agiram porque vocês colocaram eles nessas situações, ou seja, nós somos o fruto das nossas situações e somos o fruto dos elementos físicos anteriores. Não tem nada nosso ali. É lógico que ele não leva isso para a noção moral, mas ele considera, inclusive, ele fala com todas as palavras. O livre-arbítrio é uma coisa mágica, né? É uma magia que esse pessoal defende. Então é um ataque bem contundente ao livre-arbítrio. Uma outra apresentação bem razoável é a apresentação do Ramachandran. Ramachandran diz o seguinte, nós poderíamos colocar na sua frente, é o fantasma do cérebro, né? Nós poderíamos colocar na sua frente uma tela fazendo os movimentos que você vai fazer. Que o seu cérebro está indicando que você vai fazer. E ele diz que toda a nossa noção de volição ela é apenas um reflexo de uma imagem já pré-concebida do cérebro. E que essas imagens são formadas com pedaços de outras imagens. Então, ele ataca muito a questão do sonho, ele ataca muito várias questões relacionadas a, por exemplo, a noção de vigília, né, que é uma questão bastante importante do ponto de vista neurocientífico. Né? O que é esse estado de vigília? Né? Um estado em que você fica acordado além dos horários que você ficaria para realmente... por exemplo, uma vigília de um santo. Você fica lá, você vira à noite e aí você está num estágio que você não está exatamente acordado, mas você não está dormindo, né? Então todos esses elementos seriam de alguma forma junções de elementos anteriores, visões de elementos anteriores que compõem o que você está pensando agora. Nada, nem o seu pensamento seria realmente fruto de você mesmo. Seria tudo reorganização e essa reorganização seria, inclusive, diz ele, randômica. E qual que é o padrão que define? São apenas os tipos. Eu estou pensando num tipo de coisa que se parece com a anterior. O nosso papel seria apenas organizar essas estruturas dentro daquilo que a gente está fazendo. Mas, quando a gente faz essas coisas, o nosso cérebro fica, não, nós estamos fazendo essas coisas por isso daqui. Eu estou pensando isso aqui por causa disso. Tá?
Então, toda a sua experiência de livre-arbítrio seria, na verdade, o seu cérebro dizendo, cara, essas imagens que apareceram aqui, elas fazem sentido. Não seriam realidades explícitas. Não seria um fato concreto. Seria apenas uma ilusão que você tem. No sentido mais claro, né? Um fantasma mesmo. Inclusive daí o nome do livro. O último livro, pessoal, do lado determinista é o Sam Harris. Sam Harris, ele faz uma traiçouragem. Ele faz o seguinte. Ele pega um exemplo de um caso de um assassinato. E ele conta 5 casos possíveis para aquele assassinato. E um deles, o cara tinha uma vida extremamente miserável, desgraçada, terrível, em que ele teve vários motivos que poderiam justificar aquele assassinato. Nos outros ele não teve, ele não tinha nenhum desses problemas. E ele fala, cara, por que a gente dá uma reprovabilidade moral menor para os casos em que o indivíduo teve uma vida extremamente miserável e por aí vai? Se a gente pensar bem, é por causa das situações, né? A gente acredita que certas situações justificam certos fatos. Se elas justificam certos fatos, elas fazem parte da estrutura causal daquela decisão. Se elas fazem parte da estrutura causal dessa decisão, e situações são tão iguais quanto quaisquer outras, né? Aquele indivíduo poderia ter tido qualquer uma dessas vidas, então a gente não poderia dar a esse sujeito o papel de ter sido moralmente responsável por qualquer uma dessas ações. Ele teria sido fruto da história pessoal dele que ocorreu antes. E o nosso livre-arbítrio, a afirmação do livre-arbítrio seria apenas uma tentativa socialmente difundida de justificar porque nós punimos determinadas ações de uma forma mais dura do que outras. Justamente porque a gente não quer aquele comportamento se repetindo. Isso é uma estrutura bem behaviorista mesmo. Estamos reagindo a esses comportamentos, punindo eles de uma forma mais grave, só que para puni-los, nós precisamos desse artifício para justificar o porquê nós fazemos isso, ok? Esses argumentos são argumentos apresentados de uma forma bem mais elaborada nos livros, tanto por parte dos free-willers quanto por parte dos deterministas. São discussões profundas e basicamente tratam ou da estrutura causal ou da estrutura relacionada diretamente à ciência, tá? Que é o nome do canal. Pessoal, além disso, eu vou dar um bônus aqui para vocês, que são 2 apresentações filosóficas extremamente importantes para a discussão e uma série de sites relevantes que nós precisamos, de alguma forma, cobrir, tá bom? Uma série de sites, não, uma série de livros e um site em específico que nós precisamos cobrir para essa discussão sobre livre-arbítrio, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a gente vai começar pelo Inhagen. O que o Inhagen tenta fazer? Ele tenta dizer o seguinte, cara. Como nós não somos responsáveis pelo passado, já aconteceu. Inclusive antes da gente chegar aqui, e pelas leis da natureza, e o que aconteceu na natureza e os fatos do passado implicam como nós somos hoje, implicam como vai acontecer no futuro, então nós não teríamos uma conexão direta entre os fenômenos e a gente. Então é isso que ele está dizendo. Ele diz aqui, no argumento da consequência. Ninguém tem poder sobre os fatos do passado e sobre as leis do futuro, e sobre as leis da natureza. Ninguém tem poder sobre o fato de ninguém ter poder sobre os fatos do passado e sobre as leis da natureza implica cada um dos fatos futuros. Isso o determinismo é verdadeiro. Então ninguém tem poder sobre os fatos do futuro. Ou seja, nada pertence a nós. Tudo o que acontece seria independente da gente. Só que esse conceito das coisas nos pertencerem, da gente fazer parte da linha causal que justifica alguma coisa, é uma parte gigantesca de como nós afirmamos, inclusive, a possibilidade do determinismo. Nós estamos o tempo inteiro nos referindo ao fato que nós, como seres humanos, fizemos certas coisas, né? E a não ser que você assuma que todas essas estruturas são falsas, né, que nenhuma dessas sentenças é verdadeira, que nós nunca fazemos nada efetivamente, você deveria reconhecer, não, parece que em algum sentido somos nós que fazemos, né? E ele usa isso para defender o livre-arbítrio, para dizer, não, se a gente vai realmente afirmar, eu fiz isso, eu comprei o pão, eu fiz isso daqui, então é fato que nós somos livres. E aí é lógico que mais para frente, com o avanço do compatibilismo, muitas vezes o pessoal diz que o máximo que se poderia afirmar com isso é o compatibilismo, mas aí isso é outra história.
Um outro argumento muito importante é esse aqui, que é o argumento do Robert Kane. Ele diz o seguinte, ó, o passado ele seria de alguma forma fixo. Mas, por mais que ele seja fixo, o fato do passado ser fixo não implica que o futuro também seja. Para que isso não seja verdade, porque o passado não implica no futuro, o que precisa acontecer? Que tenham possibilidades. Coisas que eu poderia ter feito. Que eu seja capaz de avaliar essas possibilidades e que eu possa tomar essa decisão difícil. Ou seja, a decisão em que duas possibilidades eram tão possíveis quanto qualquer outra. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso ou eu vou fazer outro? Eu vou matar essa pessoa ou não vou matar? Certo? Então, essas decisões, em específico, seriam as decisões formadoras do self, do eu mesmo, do caráter daquela pessoa. E essas decisões seriam um tipo de autodeterminação. Eu determino como, inclusive, eu vou ser a partir dali. Ele diz, se as nossas ações, elas são, pelo menos algumas ações são livres, se em algum momento há motivos para nós acreditarmos que nós deliberamos em alguns casos, então nós somos livres. Ainda que essa liberdade seja bem restrita, ainda que essa liberdade seja bem menor. Esses são dois livros extremamente importantes que eu não poderia deixar de citar. Além disso, pessoal, tem um conjunto de livros que eu não li. Eu, Daniel, não li. Peço desculpa aos senhores, mas eu não li por um bom motivo. Eu descobri recentemente esse conjunto de livros. Então eu vou botar aqui para vocês na tela. Eu estou botando aqui o site do Robert Doyle. Ele tem uma série de livros muito importantes. São livros que tratam o livre-arbítrio. Então ele tem Free Will, o escândalo da filosofia, os grandes problemas na filosofia e na física resolvidos. Esse aqui não, esse aqui de Metaphysics é o Metaphysics, que só toca ligeiramente no assunto do livre-arbítrio. My God, He Played This Dice, How Albert Einstein Invented Most of Quantum Mechanics. E o último, Porque Nós Somos Livres. Esses 5 livros seriam, de alguma forma, livros que o Robert Doyle recomenda, e eu estou lendo esse site, e, cara, esse site é muito bom. Esse cara, o Robert Doyle, ele tem uma história muito doida de vida, velho. Ele começa a vida como um astrofísico, e aí depois ele começa a se interessar cada vez mais em assuntos de filosofia, e aí ele funda esse site aqui, mas antes disso ele tinha tido uma vida muito doida, que ele fazia parte de coisas relacionadas à computação. Então vocês podem ver aqui na tela o Super 8, ele mandou uma carta no passado, dizendo, não, a indústria de jogos vai valer 100 vezes mais, e ninguém acreditou nele, e no final passou a valer muito mais mesmo. Aqui, ó, ele fala aqui, ó. Eu calculei que os preços dos microprocessadores iam baixar profundamente, e eu mandei uma carta para 10 empresas de jogos e 10 empresas eletrônicos que ia ter um mercado de 100 milhões de dólares ao ano até o final da década. E ele estava errado por um fator de 10. Ou seja, a indústria tinha valido muito, muito, muito mais. Tinha valido 1 bilhão. Então, cara, é uma parada muito, muito, muito doida. Ele é um cara, assim, ao concurso. Ele fez muito pelo desenvolvimento da discussão sobre o livre-arbítrio, vocês não fazem ideia. Além disso, pessoal, ele fez esse site aqui, Filósofo da Informação, que eu mostrei para vocês. E a gente está traduzindo agora os vídeos do canal dele. Então, ele tem um canal no YouTube bem interessante, em que ele aborda, por exemplo, a discussão do modelo de 2 estágios do livre-arbítrio. E graças ao Henrico aí e outros colaboradores, nós estaremos traduzindo todo esse material e trazendo ele para o Brasil. Então, com absoluta certeza, é uma empreitada muito interessante, muito grande, e que quem quiser colaborar, por favor, sinta-se à vontade. Por que eu juntei toda essa informação, pessoal? Porque eu acredito extremamente relevante que nós comecemos o estudo do livre-arbítrio de algum lugar, né? Se os deterministas estão há muito tempo dominando a área, essa dominância ela não é tão simples de ser afirmada do ponto de vista das discussões internacionais. Na verdade, a posição mais forte é o compatibilismo, seguido pelo livre-arbítrio e então pelo determinismo. Ou seja, a posição minoritária é defender o determinismo.
Nós temos motivos para acreditar em uma posição libertária. Mais motivos para acreditar numa posição libertária do que nós temos motivos para acreditar numa posição determinista. Que é, inclusive, o argumento de um outro excelente livro chamado The Motivation Agents. Os agentes motivados, né? Do Alfred Mille. Mas, para mim, o mais importante do que tudo isso é que esse tipo de apresentação favorece e fortalece uma série de argumentos. Se você reconhece que existem bons livros de um lado e do outro, você consegue entrar efetivamente na discussão de uma forma respeitosa. Você passa a tratar seus adversários como adversários não tão óbvios, né? Esse vídeo foi motivado por um rapaz que falou com todas as palavras que o determinismo era óbvio para ele, que o determinismo não era verdadeiro. Só que, gente, não é tão óbvio assim. É só uma discussão séria, com muitos e muitos anos, e evidentemente nós teremos que progredir nela e tratá-la da forma como ela merece ser tratada. Bem, pessoal, por hoje é só. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Não deixe de entrar no link da descrição para assistir a nossa Masterclass. Tem muita coisa muito bacana que a gente vai fazer ainda. Precisamos alcançar a meta aqui. Vai ter a meta de 400 curtidas aqui embaixo. Por favor, senhores, vamos alcançar, vamos bombar esse canal. Valeu? Forte abraço e fui!